Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui pelo nosso canal Revelare, começando mais um programa Resenha Espírita. Tenho aqui ao meu lado Lauro Rodrigues. Quero dar o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que nos assistirem este vídeo, ou ao vivo, no momento da estreia, ou após a gente estrear. Peço a você que deixe aí o seu like, curta, compartilhe, comente esse vídeo, divulgue-o nas suas redes sociais. Vamos debater ideias, vamos discutir os temas, não vamos disputar. Hoje a gente vai destoar um pouquinho, mas trazendo sempre, caminhando sempre, convergindo para os princípios e postulados espíritas. Estamos trazendo um tema inédito. O Lauro vai me ajudar aqui hoje a tentar desenvolvermos uma ideia, sempre com muita tranquilidade, com muita calma, sem atabalhoamento, sem a gente atropelar as coisas e recordando, o que nós vamos falar hoje aqui não é visão espírita, é um ponto de vista, um olhar do Beto, um olhar do Lauro Rodrigues. Não é uma posição do Instituto Revelare, não é uma posição do canal, são dois seres humanos conversando acerca de um tema que está aí, né, nesta semana. Então seja bem-vindo, Lauro Rodrigues, vamos começar esse nosso bate-papo. Obrigado, Beto. Olá a todos que estão nos assistindo nesse momento. Gratidão por estar nos prestigiando, dando um crédito a nós aí em relação a temas, como disse o Beto, inédito, né? Mas que talvez vai ter uma tendência a se tornar mais evidente esse tema no qual nós vamos conversar hoje, que é o livre pensar, o livre expressar, né? E que a humanidade esteve assim tão ausente desse livre pensar, desconhecendo isso, e agora as coisas vão tomando um rumo devido ao progresso da humanidade. Então, né, que possamos estar bem inspirados aí pelos nossos bons espíritos. Que assim seja, Lauro. Eu queria começar na prática, te fazendo uma pergunta e te apertando aqui, né? Será que nós poderíamos, depois que a gente teve a oportunidade de conhecer tanta coisa nova que surgiu na doutrina espírita para nós, a mim pelo menos, né? Nós poderíamos hoje advogar a tese de que o livre pensamento é um princípio doutrinário espírita? Ou eu estou viajando, Laurinho? Beto, eu assim vou usar de opinião minha, baseado nos estudos, né, e nas conclusões que eu cheguei. O postulado espírita traz sim, né, essas informações doutrinárias, o livre pensar. Tanto é que Kardec vai dizer que o advento do espiritismo ele se deu no momento apropriado, era favorável à vinda do espiritismo, né? Porque estava acontecendo um movimento, principalmente na França, desses livres pensadores que nós vamos chamar de iluminismo ou de espiritualismo racional ou de filosofia espiritualista, mas já estava acontecendo esse movimento com o advento do espiritismo. Então eu acho que tem tudo a ver, sim. O espiritismo ele vai nos ensinar a pensar com liberdade, pensar usando a razão, né? Então, nesse sentido aí, nós podemos fazer aí uma ligação dessa autonomia do espírito, do livre-arbítrio, também com a questão do livre pensar. E quando a gente está falando do livre pensar, não é o livre pensar daqueles que concordam com a gente, né, Laura? Eu estou falando aqui de um livre pensar num outro patamar, daqueles que destoam mesmo, né? E nós falamos sempre sobre evolução, sobre escala, se assim podemos chamar, né? Porque é o nome que está lá no Livro dos Espíritos, a escala espírita, os espíritos inferiores, superiores, a gente fala muito disso. Isso não está intimamente relacionado com essa questão do conhecer, analisar, pensar
e ter as próprias ideias, propagar essas ideias, de que natureza for. Mas não nos parece que isso está muito presente na questão evolutiva do ser, né, do espírito, é, simples e ignorante, que passa aí a se tornar um ser complexo e inteligente, né? Então, Beto, Kardec vai nos dizer lá na Gênese, né, que houve um período em que era necessário, né, enquanto a humanidade, espírito primitivo, ainda com a inteligência muito pouco desenvolvida, que ela fosse guiada por homens mais inteligentes. Então, nós éramos guiados por uma fé cega e por uma obediência passiva. Não tínhamos o direito de pensar, até porque a gente não tinha inteligência desenvolvida para isso, né? Para pensar livremente. Então, precisou desse amadurecimento das ideias, do desenvolvimento da inteligência do espírito, da humanidade. Então, Beto, e esse caminhar, né, de desenvolvimento intelecto e moral leva o espírito a isso, a começar a questionar. Tanto é que nós temos na nossa antiguidade, e a história nos conta, grandes filósofos, que já eram homens que vieram, espíritos que vieram, com essa missão de plantar essa semente do questionamento, do porquê, do querer saber, mas saber por mim mesmo, não porque o outro me falou. Saber porque eu sei que eu posso buscar, e a gente vai lembrar aqui de Jesus, que no estudo que nós estávamos falando, eu digo que a gente estava falando que foi um grande psicólogo da humanidade. É um grande psicólogo da humanidade. E, além de tudo, um grande filósofo, né? Então, quer dizer, isso está intrínseco no espírito, mas ele vai se desenvolvendo e nós estamos num período desse de amadurecimento. Então, assim, por, por último, e não para terminar, né, porque nós só estamos fazendo uma breve introdução, tentando fazer com que as pessoas possam raciocinar para buscar compreender o fundo, né, dessa nossa conversa de hoje, eu quero, então, perguntar a sua opinião, de acordo com o que a gente vem aprendendo, estudando, quando é que, de fato, o ser abandona a tal fé cega? É lógico que isso é um tempo para cada um, mas a gente, de repente, pode ter uma opinião a respeito. E eu te peço aí para tentar me ajudar a construir. Quando é que a gente abandona essa fé cega? Então, fique à vontade para você soltar o coração aí. Beto, boa pergunta, né? Enquanto nós não questionamos e não questionamos, não sabemos fazer as perguntas e não vamos buscar essas respostas, seja em qual campo for, seja em qual setor for da nossa vida. Mas no setor ligado à fé, né, que é o sentido religioso da questão, ele só vai se dar quando nós compreendemos realmente que a nossa autonomia, a autonomia do espírito, ela é grandiosa, desde que eu saiba como lidar com isso. Então, eu não vou mais, né, a partir do momento que eu entendo pelos meus questionamentos, pelas minhas buscas, que tudo tem uma razão de si. Por exemplo, o meu sofrimento ou a minha aventura, né? A minha felicidade, ela depende única e exclusivamente de mim. Mas como aplicar isso na minha vida? Evitando o sofrimento, ou pelo menos sabendo lidar com ele, para que eu me torne realmente feliz? É questionando, mas é primeiramente questionar a mim mesmo, né? Os meus valores, as minhas imperfeições, encontrar as minhas imperfeições e buscar compreender essas imperfeições para que eu possa saber lidar com elas, transformando-as ou migrando para virtudes. Mas para isso, primeiro, eu tenho que usar a inteligência,
deixar a coisa acontecer naturalmente. Olha, pessoal, e nada melhor do que um estudo. E agora eu não vou dizer só o estudo do espiritismo não. O estudo da vida num todo, enquanto sociedade, enquanto política, enquanto religião, enquanto profissão, enquanto família. É esse estudo diário de saber que, peraí, eu preciso lidar com essa situação onde eu estou agora, lidar com inteligência, o chamado inteligência emocional, que hoje se fala tanto na psicologia, né? E que está abrindo campos, horizontes para quem talvez esteja enfrentando problemas e não consigam lidar com esses problemas. A inteligência emocional é essa que a gente vai aprender a nos questionar. Passo por determinado problema. Qual a raiz desse problema? Encontrei? Encontrei. Agora, como eu vou lidar com esse problema? Isso tudo são questionamentos, filosofia íntima que eu consigo aplicar em mim e, consequentemente, aplico na minha vida diária com todos. Essa é a chamada fé racional que Deus, né, deixou disponível na nossa consciência. E o que é consciência, né, Beto, né, pessoal? É o desenvolvimento de um conhecimento que ainda está inato em mim. A partir do momento que eu desenvolvi aquele conhecimento, agora eu tenho consciência daquilo. Então, Deus, as leis de Deus estão na nossa consciência, mas ainda dormindo, porque nós ainda não despertamos esses valores de conhecimento, né? E baseado no que você está dizendo aí, eu aí já vou trazer alguns pitacos nessa conversa. O conhecimento, ele é adquirido quando eu posso sopesar as opiniões contrárias e a favor. E, inclusive, criar opiniões, argumentos, que às vezes não estão presentes nem no contra e nem no a favor. A humanidade, ela evoluiu através do conhecimento, através do pensamento, através de seres que questionaram, né? Que questionaram. E nós fomos avançando, chegamos ao ponto, por exemplo, hoje, de termos recursos tecnológicos para que a gente possa apresentar as ideias e essas ideias serem combatidas, repelidas, ou até essas ideias serem absorvidas. E é claro que se nós aprendemos no Espiritismo que semelhante atrai semelhante, infelizmente, nós vamos ter todo tipo de grupo, todo tipo de grupo. E aí vamos chegar no ponto em que nós gostaríamos de desenvolver, né? Trazendo toda a nossa audiência agora para o ponto crucial. Nestas semanas que se passaram, graves acontecimentos ocorreram no planeta Terra, especialmente nos Estados Unidos, onde diz-se ser berço da democracia e etc. Né? Há todo um véu sobre o que é, na verdade, o país Estados Unidos da América, né? Então, tem sempre ali algumas fábulas, né, que nos chegaram até através das televisões, dos filmes, das grandes filmagens de Hollywood, e fica uma nostalgia, e fica muita coisa no imaginário popular. Mas lá é um país, como aqui no Brasil é um país, como várias sociedades distribuídas aí pelo mundo todo, pelo mundo afora, que tem seus problemas internos, como todos os demais. Lá você não vai encontrar o Super-Homem, nem o Homem-Aranha, você não vai encontrar a Mulher Maravilha. Então você não vai encontrar super-heróis. Você de fato vai encontrar uma sociedade que está evoluindo como todas as outras. E lá eles estão se apropriando do conhecimento para poder evoluir. Eles estão experimentando a manifestar-se materialmente através dos seus corpos no mundo material. Então lá existem, tal como aqui, indivíduos evoluindo, se apropriando do conhecimento,
tendo consciência ou não do que faz, ou seja, sabendo de fato o que está fazendo, outros não tanto, porque nós temos os variados graus do desenvolvimento. Senão, não estaria valendo o que nós vamos aprender entre as questões 100 a 114 do Livro dos Espíritos. Ora, o que aconteceu recentemente que chamou-nos a atenção? Houve lá um problema político interno que, de certa maneira, pode até influenciar o mundo, aí quem estuda política, ciência política e outra sociologia e antropologia e outras situações da ciência, poderá dizer de fato ali como tem a sua visão, como interpreta e etc. A nós aqui nos cabe um ponto, a consequência. Nós sabemos que todo ato vai produzir uma consequência ao cabo. De fato, a consequência do último evento aí, que foi a invasão do Congresso daquele país, redundou no banimento da figura de seu presidente da República de uma rede social. A pergunta é: está de acordo com a ideia do livre pensamento este banimento? Outra questão: trata-se de uma empresa privada que, a princípio, tem como pilar a disseminação do livre pensamento, em que os seus diretores até afirmaram: nós não aceitamos nenhum tipo de regulação, porque ao cabo estará regulando a manifestação livre do pensamento. Então, os próprios criadores não aceitam a regulação, porém estão regulando autonomamente e banindo A, B ou C. Nesse caso, uma personalidade conhecida, que muitos poderão ser a favor ou contra do seu pensamento, poderão ser a favor ou contra desse banimento. Mas aqui o questionamento é: será que de fato, no avanço que nós tivemos, até onde nós chegamos com as redes sociais, que está nos permitindo, por exemplo, gravar esse vídeo e colocá-lo na internet à disposição de todos para uma reflexão sadia? Será que nós devemos aceitar que pessoas privadas, instituições privadas, comecem a regular esse fluir do livre pensamento? Porque agora muitos vão dizer assim: não, mas lá aconteceu tal coisa que poderia redundar nesse efeito, naquele outro efeito. Bom, o Lauro disse que as leis de Deus estão gravadas na consciência. Então, cada um, a meu sentir, receberá segundo suas obras, porque trata-se de uma lei, tal é a lei. Bom, a repercussão não nos interessa. O fato em si não nos interessa. Nós não estamos aqui para julgar A, B ou C. Aqui é um questionamento. É, livre pensar quando A, B ou C está proibido de transmitir sua ideia? Quando eu digo isso, me vem sempre à cabeça que Allan Kardec recebeu uma obra chamada Os Quatro Evangelhos, de João Batista Rusteng, e as comentou na sua revista e abriu espaços ali. Apesar de não aceitar aquele pensamento, hora nenhuma, ele indicou censura para aquele autor. E não só para esse autor, aqui é um exemplo, para vários autores. Allan Kardec discorre sobre uma variedade de temas e coloca para os espíritos superiores todos os temas e teorias para que eles, através do seu conhecimento e do seu ensino, validassem ou não. Mas Kardec não abandonou nenhum ponto que atingia
as grandes perguntas para responder os anseios, né? Aquele problema do ser, do destino e da dor que cada gênero humano tem quando se encarna na Terra. Ora, eu estou construindo esse raciocínio para a gente falar um pouquinho do livre pensamento e pensar se de fato nós não estamos errando ao concordar que uma empresa privada que não tem poder de governo, não foi eleita para governar, que ela, como um indivíduo, mesmo personalidade jurídica ou através dos seus diretores, dite uma norma. Eu estou usando bem a palavra, porque a gente precisa se entender quantas palavras. Foi ditada uma norma. Então, uma empresa foi a ditadora da norma. E o que aconteceu com A, pode acontecer com B, com C, com D e com E, quando os interesses daquele que dita a norma estiver colidindo com os interesses do outro, ou o outro estiver colidindo com aqueles interesses particulares. Eu também não quero entrar na questão dos interesses particulares daquele povo, daquele país, eles que se entendam. Nós precisamos resolver os nossos problemas, que já são vários, né? Então, depois dessa breve introdução, né, Lauro, eu queria te passar a palavra para algo comentar, obviamente, dentro daquilo que você quiser discorrer acerca das minhas colocações. Ô, Beto, bom, diante desse fato que você acabou de mencionar, né, a exclusão, o banimento dessa personalidade de uma rede social, eu gostaria de voltar um pouco no tempo. Vamos voltar lá em Sócrates, na antiga Grécia, quando ele, né, trouxe o novo, uma filosofia de libertação, uma filosofia de ideias revolucionárias que atacava completamente a cultura daquele povo, né? O que aconteceu com Sócrates? Simplesmente ele foi condenado a beber cicuta. Bom, até aí tranquilo. Por que eu estou trazendo isso? Porque agora eu quero avançar um pouquinho mais. Vamos agora para o século XIX, na França, com o regime da época, que controlava tudo. As edições, né, as publicações dos livros, eu acredito que as músicas, qualquer coisa que pudesse ferir o regime da época, restringia, era proibido. A pessoa não tinha essa livre vontade de se expressar. Só que, veja bem, né, Beto? Isso era um regime que valia para todos. Então, não era só o Lauro, o Beto, fulano. Não. A partir do momento que qualquer pessoa publicou determinado artigo, uma obra artística, seja o que for, que fere o regime da época, o governo da época, estava expressamente proibido a sua divulgação, sob pena até de morte. Então, tranquilo, agora vamos avançar um pouco mais na nossa ideia. Hoje, graças a Deus, a gente, numa grande maioria na humanidade, não tem isso mais. Só que essa história, esse fato que o Beto acabou de nos dizer em si, feriu somente, nesse momento, uma personalidade, o direito de se expressar essa personalidade. Não estou aqui para colocar o que ela expressou, mas sim que restringiu, proibiu, baniu, porque ela se expressou. A pergunta é, não haveria aí por trás interesses pessoais? Porque se nós, Beto, olharmos num todo nas redes sociais, nós vamos ver postagens que ferem o decoro, assim, gravemente. Nós vamos ver aí shows aonde os artistas, né, e eu até vou até ser mais claro aqui no que eu vou falar, os chamados stand-ups, eles usam figuras criando uma situação de bullying.
E se você entrar no YouTube, se você entrar nessas redes sociais de grande divulgação aí, nós vamos ver isso com muita evidência. Eu penso, agora, a opinião pessoal do Lauro, nisso que eu estou falando aqui, que se é para um, é para todos. Não pode haver diferenças, porque amanhã pode acontecer isso com qualquer um de nós, com as nossas redes sociais, aí, com os nossos perfis. Então, tem que ser revisto isso aí, tem que ser debatido para que seja justo. Se é para um, tem que ser para todos. Não pode ter aí um privilégio. E eu acho bastante perigoso, porque vamos lá, você deu um exemplo do bullying. Vamos dar um outro exemplo? Sexo. Pode buscar aí, ó, nessas redes todas aí, que você vai encontrar vídeos que ferem o pudor. E aí? Ah, mas fere alguém. Antes do motivo do banimento da personalidade, outros fizeram tal e qual. Não se aplicou a lei de Talião, né? Que é a lei do tal e qual. Essa lei agora, que foi aplicada pela rede, porque feriu as regras, não sei o quê, ela não foi aplicada antes. Está correto isso? É assim que a gente quer viver? Né? Porque na época de Napoleão, quando obrigou lá que as publicações dos livros e etc., lá, todo mundo que ia publicar tinha que seguir aquela regra. Era uma ditadura, mas todos, né, era um governo totalitário. Então, todos tinham que fazer. Hoje até a gente agradece, né? Porque senão não teria esses documentos aí para a gente descobrir a história. Então, aqui o que a gente está discutindo né, o que vale para um só vale para um, vale para todos. E outra coisa, e se amanhã quem assumir a direção dessa rede for uma pessoa que não gosta das ideias evangélicas das igrejas neopentecostais, ou que que ele não se afine com as ideias, o conhecimento que é divulgado entre os chamados testemunha de Jeová. Ou se não queira mais que os católicos se pronunciem na rede, ou que os espíritas se pronunciem na rede. É muito perigoso. É preciso a gente falar sobre esse tema. É preciso. A gente também tem alguns exemplos para dizer assim, mas eles fizeram isso porque aquilo outro. Você sabe o que o algoritmo, seja do YouTube, do Twitter, de alguma coisa, como ele age? A gente não sabe. Isso não é passado para ninguém. Parece lá o segredo da Coca-Cola, da fórmula da Coca-Cola. Então, quero compartilhar algo com vocês. Olha aqui, porque a gente precisa também trazer o nosso, né? Percebam aí o que aconteceu conosco aqui no canal. Olha para vocês verem aí, pessoal, que nós tivemos esse vídeo aí, ó, resposta dos espíritos a algumas perguntas, removido do YouTube, tá certo? Não qualificou, porque ele estava ferindo os termos e políticas. Termos e políticas. Então você fala assim, mas então vocês não fizeram? Bom, a gente tinha programado para fazer a live naquele dia, já tinha convidado todo mundo, o que a gente fez? Fez outra programação. E o vídeo está aí na internet para todos verem, né, as respostas dos espíritos a algumas perguntas. Está aí com bastante visualização para o nosso canal, que é um pequeno canal. Certo? Então, não é estranho, Laura? Não é estranho isso? Extremamente estranho. Muito, muito estranho. E isso pode acontecer com qualquer um de nós.
e nós não vamos ter com quem questionar, procurar saber o motivo. Beto, e nós não estamos falando aqui, não estamos fazendo apologia à violência, ideias que levam à violência, que conduz o pensamento, né, violento. Não, pelo contrário. Cabe à justiça do homem resolver isso aí. Ah, mas determinada pessoa estava estimulando a violência. Então, denuncie essa pessoa para que a justiça do seu país, do seu local, tome as providências cabíveis. Não cabe, não cabe uma rede social usar essa justiça, porque ela vai ser injusta. Então, se alguém não está de acordo com o que está sendo falado, denuncie. E isso, olha, se nós formos denunciar o que passa por essas redes sociais, é pouca coisa que vai ficar. É pouca coisa. Olha, tem muita coisa ruim sendo divulgada aí. E nem por isso está sendo restringido, está sendo excluído ou bloqueado, né? O que o Beto mostrou é sério. Era um vídeo sério, conteúdo doutrinário, que simplesmente, por nenhuma explicação, foi pronto. E o Beto, se ele quiser, ele tem que usar a imaginação dele. Porque até hoje não reportaram nada a ele. Por qual motivo? Acho que o caminho não é esse. O livre pensamento ele tem que valer para tudo. Bloqueamos o seu vídeo, do senhor Beto. Por isso, por isso e por isso. E espera a argumentação do Beto. Eu acho, racionalmente, agora Laura falando, dentro da minha pequenez de entendimento, que seria o livre pensar, a livre expressão. O Beto publicou, o YouTube bloqueou, mas o YouTube tem que reportar o Beto, por qual motivo. E o Beto se explicar. Poxa, isso aí, gente, é democracia. E isso é algo natural, né, Beto? Não sei se eu estou errado. Ô, Lauro, inclusive, não, você não está errado, não, você tem toda a razão. A gente chama no direito de devido processo legal, que é um pilar do artigo 5º da Constituição Federal no Estado brasileiro do contraditório. Você diz, eu contradigo. E aí tem o Estado juiz que define através de uma decisão. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas entra muita gente lá que você nem sabe quem que é e coloca um monte de conteúdo. Perfeito, eu vou tratar disso. Porém, só para concluir o que o Lauro falou aqui com as minhas razões de cá. A pessoa vai falar assim, não, mas tem lá um canal no YouTube que você faz a contestação, que você manda... Eu já fiz, o YouTube não respondeu até hoje. Eu já fiz. E aí? E quando diz assim, esse vídeo não está qualificado para isso, para aquilo, para aquilo outro. Aí você vai lá e contesta. Aí passa um tempo, esse vídeo está qualificado. Ou ele fala assim, não, a gente continua entendendo que o vídeo não está qualificado. E você não tem para onde recorrer. Ou você larga para lá, ou você vai entrar na justiça. Gente, essa pessoa, quando você pensa em alguma coisa, ela já sabe o que você está pensando. Que é um negócio engraçado. Você fala assim, panetone. De repente aparece no seu celular aqui um monte de panetone. Eu não estou brincando não, gente. Estou brincando não. É mais ou menos... O algoritmo ali, ele já está tão sabendo o que você está fazendo, que já tem tanto o seu perfil, sabe? E é claro, brincadeiras à parte, óbvio, né? Nós não estamos falando de nada místico maravilhoso. Estou fazendo uma brincadeira, uma alusão aqui a uma coisa irracional, para vocês perceberem a irracionalidade do negócio. Simplesmente o vídeo foi programado e de repente eu chego de manhã me deparo com o vídeo removido. Ele não tem conteúdo, gente. O vídeo não tinha conteúdo. A pessoa só podia ter feito algo pela descrição do vídeo. A descrição é ipsis literis a mesma. Eu simplesmente fiz de novo eu reprogramei o vídeo. Transmitimos, está lá, bonitinho. Mas e aí? Agora, se você dá o nome, por exemplo, vulgar para glúteo, e todo mundo sabe o que eu estou falando, você digita ele na internet aí para você ver que vai aparecer. Por que os pudicos não vão lá e denunciam? Por que fica aqueles canais ali
que parece que não se sabe de onde é. Só que toda máquina tem um IP, dá para saber, né? E aí eu vou compartilhar minha última tela aqui com vocês, que é essa aqui, ó, Laurinho. Artigo 5º, estou na Constituição Federal, tá, pessoal? Direitos, do capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre, inciso 4, a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós estamos aqui ao vivo e a cores. Eu tenho nome, endereço, CPF, tudo, eu informo tudo isso lá. O Lauro, a mesma coisa, a gente possui os canais e nós somos encontrados. O anonimato, ele não é uma possibilidade. Aí alguém vai dizer assim, mas a rede social tem direito de fazer. A rede social não tem, não. A rede social atua no Estado brasileiro, então ela tem que respeitar a lei brasileira. Eu sou residente no meu país. É livre a minha manifestação do pensamento. E todo dia o seu pensamento está sendo tolhido. Quer ver uma coisa? Vai lá no Facebook e publica qualquer coisa para você ver se todas as pessoas da sua página que curtiram a sua página receberam aquela informação. Faz uma enquete, pega o telefone, liga para quem você quiser, escolhe 10 lá. Fala assim, eu publiquei tal coisa, você recebeu? Vê lá se o algoritmo permite que isso aconteça. Gente, para mim, isso é grave. E a gente precisa que, se de fato a rede se propõe, se pretende a social, ou seja, a rede social, ela tem que me permitir falar com o meu sócio, aí, que está na minha sociedade ali. Então você tem um grupo, você tem. Agora é um tanto de coisa, gente. Se você quer falar com o Lauro de celular, você tem que pôr o grupo do celular, o grupo de não sei o quê. Por quê? Porque a rede social ela quer saber o perfil íntimo seu, aquelas coisas mais recônditas do seu íntimo que você não quer falar para ninguém, eles querem saber para mandar conteúdo para você. E aí manipula tudo, gente. Manipula a política, manipula o que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você pensa. E aí você acha que a ideia é sua, que é você que está pensando, né? E eu estou lendo um livro muito interessante, tenho comentado muito isso com o Lauro, que é a indicação da Anete Guimarães, que é o livro chama-se O Cérebro Imperfeito, de Ambo-Onomano. Gente, fantástico, fantástico. Entenda lá como é que é rede focada, rede neural, as redes neurais difusas, focadas e não sei o quê. Vai dar uma lida nisso, gente. Como é que o marketing influencia a nossa vida. Bom, mas era isso que eu tinha para dizer. Para mim, a meu sentir, o que fizeram lá, fizeram aqui com esse pequeno vídeo e que se baniram uma pessoa aí no cenário internacional tem a sua importância, o que não se fará com aqueles que são desimportantes, né? Já, o nosso assunto aqui ele já não importa nem para a comunidade espírita de um modo geral, né? Que deveria se preocupar com isso. E ainda assim a gente é tolhido, né? Então, e aí? Você está fazendo isso com os grandes, entre aspas? Imagine com os menores. Eu estou falando do grande e do pequeno no mundo dos homens, dos seres humanos, antropologicamente falando. Então é isso. Hoje eu só trouxe a vocês, de fato, uma opinião, não é visão espírita. Não estou dizendo que o Instituto Revelar e as pessoas que participam dele pensam dessa forma. Não induzi nenhum pensamento, tanto do Lauro quanto do Beto. Eu coloquei aqui à disposição para que cada um possa refletir da sua maneira e da sua forma. Concorde ou discorde comigo, isso é livre manifestação do pensamento. Eu quero isso toda hora. Eu não quero que seja tolhido aquele que de repente... Aí a pessoa fala assim, mas eu te xinguei num vídeo e não saiu o meu comentário. Então, isso não é a mesma coisa.
Nós estamos falando daquele que vai tolir a liberdade do pensamento. Você não foi tolhido da sua livre manifestação. Se você não gosta de uma pessoa e de um canal, você não vai lá, não curte, não participa, simplesmente você não tem que obrigar os outros a estar ao seu lado. Porque, só lembrando, né? Aqueles que eram os críticos, aqueles que eram os donos da verdade, donos da razão, Kardec falava assim, esses não servem para pertencer ao grupo de estudo. Então, são coisas distintas, diferentes. Nós estamos falando de uma rede social onde alguém, que muito provavelmente deva ter cometido de fato um crime, só que pelo devido processo legal existe um Estado juiz que deveria julgá-lo. Então, o que a rede social deveria fazer, ao meu sentir? E aqui eu cito um cara que fez uma proposta muito interessante, ele se chama Breno Altman, e ele falou assim, olha, precisa ter um sistema de selagem. Você fez uma merda na internet, a empresa vai lá, que regula, sela, comunica para todos que ali é sensível, que ali tem um problema, que ali o que é o produto, e manda para a autoridade julgadora. Sabe? Aí, gente, como é que vai ser esse processo, isso, aquilo, como é que vai regular? Congresso Nacional, deputados, senadores, leis para o legislador. Eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo que a lei não pode ser do interessado aqui hoje nesse tema. Aí amanhã ele muda o interesse dele, então ele muda, sabe? E outra coisa, gente, essa censura que praticaram hoje, como disse o Lauro, e é com isso que eu termino minha fala, deveria ter sido praticada em outros momentos com outras personalidades. Foi assim? Não foi assim. Até assassinato foi comemorado pela internet, né? Então, gente, a gente aqui também não quer que essa rede seja aquela que vai publicar vídeo de alguém matando alguém, torturando alguém, nada disso. Pelo contrário, nós precisamos é que esses criminosos sejam identificados. Então, as empresas, de fato, se querem ajudar, têm que procurar identificar fielmente quem é, da onde que veio, para poder ir lá e a polícia exercer o seu poder de polícia. O que a gente não pode é criar os Robocop da vida, transferir penitenciária para personalidade privada, ou seja, não vamos privatizar o Estado, nós não vamos terceirizar a função do Estado. O Estado tem uma função, né? Quem não entendeu, eu vou indicar dois filósofos, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Estuda isso, você vai entender o que eu estou falando. E eu não sou aquele partidário, né, do Thomas Hobbes, que fala a mesma coisa de contrato social, mas que ele acha que tem que ter um ditador. Eu nunca disse isso. Eu sou, como o Lauro disse, pela democracia. Mas não acho que esse banimento que fizeram aí é democrático, né? O meio democrático é observar uma ritualidade do devido processo legal, deixando a cargo do Estado juiz o julgamento e a sentença de cada um que infringiu a lei, a meu sentir. Eu termino por aqui e passo para você, Lauro Rodrigues. E Beto, e pessoal, quem tem crianças e que acessam as redes sociais, nós sabemos que há como restringir os acessos, tentar pelo menos evitar que essas crianças tenham tantos acessos não próprios à sua idade. Mas ainda assim, é necessário a denúncia. É necessário, não é ficar esperando uma postura de uma determinada rede social. Porque se for esperar dessa forma, vai acontecer injustiça como tem acontecido. Eu quero lembrar aqui, e o Beto sabe melhor que eu, há uns 20 anos atrás, nas redes, na internet, circulavam muitos vídeos de pedofilia. Era algo assustador. Hoje, pessoal, não tem mais. Não tem mais, porque é um crime severo e são rastreáveis. Não adianta a pessoa querer fazer e divulgar que ele vai ser pego. Então, se a coisa chegou nesse ponto, graças a Deus, isso hoje está praticamente bem controlado, as outras coisas também podem ser. Mas há necessário da denúncia. Não vamos esperar, porque se for esperar, como eu disse,
pessoal das redes sociais, os donos das redes sociais, né, tome essas providências, como foi feito nesse que foi relatado pelo Beto, vai haver injustiça. E um de nós podemos ser esses que, sem saber, podemos cair nessa restrição, sem poder argumentar, sem poder recorrer. Se recorre, não tem uma resposta, e aí isso fica sem uma solução. Aí você vai lá e faz novamente o mesmo, e ele é aceito. Aí, quer dizer, você não sabe como agir. Então, acredito que o livre pensar, ele tem que ser dialogado. Então, vamos pensar nisso. É uma ideia minha, né? O Beto trouxe a ideia, a opinião pessoal. Penso que a melhor forma é isso que nós estamos fazendo aqui, conversando. E vamos conversar mais sobre isso, é muito importante. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, que a paz de Jesus possa se fazer presente em nossos corações, e cada vez mais vamos ampliando a nossa força do livre pensar, através, claro, do nosso raciocínio, da nossa inteligência, daquilo que Jesus falou: buscais e achareis. Gratidão a todos.